Cristo. Boa noite, família do Lar. A paz para você também que está em casa nos assistindo hoje. Muito boa noite. Muito obrigado por mais uma vez estar aí com a gente nesse dia aqui, que é o último culto vem do ano. Nossa última celebração do culto vem do ano. Então, muito obrigado por estar aí. Para começar essa mensagem, gostaria de fazer uma oração. Amém? Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Deus. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que, Senhor, através da Tua mensagem, da Tua palavra, a Tua luz venha brilhar em nossos corações e em nossa mente e dissipar as trevas que existem, Senhor. Seja a luz da nossa vida, Senhor. Seja a luz que ilumina o nosso caminho, a nossa mente e o coração. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar? A gente já faz uma leitura. A gente vai falar um pouco hoje sobre este povo que estava em trevas e em meio às trevas brilhou uma grande luz. E para falar sobre isso, a gente vai ler no Evangelho de Mateus, se você quiser abrir aí, o capítulo 4. Eu vou ler só o versículo 16 e o 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim em nome de Jesus: O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra e morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só até aí. O contexto desse texto que a gente acabou de ler, ele está num bloco ali de textos de quando Jesus, após ali a prisão de João, ele vai até a Galileia para pregar o evangelho. Nesse contexto, aqui então, se a gente olhar para os versículos e para os capítulos anteriores, é bem interessante. Se a gente fizer uma leitura sequencial do Evangelho de Mateus, do 1 ao 4, a gente percebe um paralelo bem interessante, e imagino eu que intencional, do evangelista Mateus, em relação a Jesus, o início da sua caminhada e o início do seu ministério, em paralelo ao povo de Israel. A gente vê nesse contexto do capítulo 1, 2, 3 e 4 de Mateus, Jesus, que sai do Egito, depois de ter ido para lá, Jesus, que é batizado pelo próprio João Batista, Jesus que detém ali a palavra de Deus, a revelação de Deus para o mundo, e que depois do seu batismo ali, ele então passa 40 dias ali no deserto, sob a tentação de Satanás. Então Jesus sai do Egito, é batizado e passa pelo deserto ali por 40 dias. Existe uma semelhança bem grande com o povo de Israel. O povo de Israel, igual aconteceu com Jesus, eles também saem do Egito, através da libertação ali de Moisés. E depois que eles saem do Egito, eles também passam por um batismo. Eles passam no meio do mar, e ali são batizados, ali dizem os estudiosos, como se fosse um símbolo do batismo de Israel. E depois do batismo de Israel, assim como Jesus, Israel passa também pelo deserto, durante 40 anos, passando pelo deserto. É um paralelo bem bacana e bem bonito que a gente encontra entre Jesus e o povo de Israel. Assim como Jesus, o povo de Israel tinha a revelação de Deus. Eles eram um povo em quem Deus confiou a sua revelação ali. Deus se revelou a eles, revelou a sua vontade, revelou a sua moral, a sua lei, para que o povo de Israel fosse luz no mundo. Para que o povo de Israel resplandecesse no meio dos outros povos a luz de Deus. Israel era então aquele povo que detinha a mensagem do verdadeiro Deus, a mensagem, a revelação do verdadeiro Deus, e assim eles deveriam dissipar e disseminar em meio aos povos estranhos, aos povos gentios, a mensagem revelada por Deus. Essa era a missão de Israel,
como povo escolhido de Deus que tinha a revelação e a palavra de Deus. Eles tinham a responsabilidade de abençoar todas as nações da terra, revelando Deus ao mundo, revelando Deus aos povos pagãos. Esse era o objetivo de Israel. Mas, infelizmente, a gente percebe ao longo da história de Israel que Israel falhou miseravelmente nessa tarefa. Israel falha ao passar a mensagem de Deus, falha ao passar a mensagem do verdadeiro Deus aos povos. Ele sai do seu objetivo e começa então a adorar outros deuses. No seu deserto de 40 anos, Israel constrói com as suas próprias mãos um bezerro de ouro e atribui àquele bezerro de ouro os atributos do verdadeiro Deus. Israel comete um pecado que nenhuma outra nação cometeu, que é deixar o Deus verdadeiro que lhe foi revelado e ir atrás de deuses falsos. Israel comete um grande erro em sua caminhada. Mas Jesus, que detinha essa mesma mensagem, que era a palavra encarnada, ele sim revela plenamente a vontade do Pai. Ele sim conclui e cumpre o objetivo de ser luz no mundo e levar a mensagem do verdadeiro Deus a todos os povos. O texto vai dizer, que a gente leu, que a região da Galileia, as pessoas que estavam na Galileia, que era uma região que tinha muito gentil, que eles moravam ali os gentios, vai dizer que ali residia o povo nas trevas, que eles se assentavam à sombra da morte, à escuridão, que eles residiam e permaneciam à sombra da morte nas trevas. A versão King James vai dizer que eles eram detidos pelas trevas. Esses termos demonstram uma realidade muito assustadora de toda a humanidade em relação a Deus antes que Cristo invada e ilumine com a sua luz. A realidade de todos nós, a realidade da humanidade, a realidade que era de Israel, a realidade que são dos outros povos, é que eles residem nas trevas até que Jesus apareça. Se a gente for parar para pensar na história que a Bíblia conta da humanidade, é assim que acontece. Desde o começo, decidimos nos afastar de Deus, e desde então, vivemos e permanecemos nas trevas e numa escuridão. O ser humano escolheu e optou por abandonar o seu Deus e viver em permanente trevas e escuridão densa. A primeira família logo é destruída, um irmão mata o outro, porque decidimos viver nas trevas e não na luz de Deus. E assim acontece com a humanidade, que os desígnios do seu coração são maus o tempo todo, porque decidimos viver afastados de Deus. E a história de Israel não é uma história diferente. É uma história cíclica em que Deus vem, reconstrói, estabelece aliança, mas logo o povo abandona Deus e volta a viver nas trevas, e volta a buscar outros deuses, e volta a abandonar Deus. Essa é a história do povo de Israel, que comete atrocidades, promiscuidades e idolatrias, e se assemelha em muito aos povos pagãos. Mas não é só a realidade de Israel. Se a gente olhar para a humanidade, essa é a história da humanidade. Uma humanidade que se perdeu em violência, que se perdeu em promiscuidade. Se a gente para analisar o século XX, que era um século tão promissor, em que a tecnologia e a ciência mostrava grandes avanços para a humanidade, a era em que o homem se encontrou, abandonou a idade das trevas, e então buscou a realização, buscou o conhecimento e a ciência, e achou que com seus próprios esforços conseguiria resolver todos os problemas da humanidade. Mas o próprio século XX é uma mancha na história da humanidade. O próprio século XX demonstra 2 guerras mundiais. O próprio século XX demonstra o nazismo. Demonstra bomba nuclear e que aniquila nações inteiras. Porque nós decidimos viver a parte de Deus. E nós, assim como esse povo da Galileia, permanecemos em trevas. Permanecemos em escuridão. Desde o começo da humanidade. Porque decidimos nos afastar de Deus. Mas essa realidade não é só uma realidade da história bíblica, da narrativa bíblica, ou da humanidade num contexto geral. Quantos de nós também já passamos por essas densas trevas? Quantos de nós já
estivemos afastados do Senhor, assentados, residentes e permanentes na escuridão. Quantos de nós, em nossa história, muitos momentos é marcado por egoísmo, por orgulho, por arrogância, por soberba, falta de perdão, falta de misericórdia? Porque todos nós nascemos no pecado e permanecemos no pecado até que Cristo invada a nossa realidade. Esse é o contexto da Galileia. Galileia não é só o contexto local deles, mas é um contexto geral. É um contexto de todos nós que estamos afastados de Deus e residimos e somos detidos, escravos da escuridão, escravos das trevas. Esse povo, na Galileia, essa humanidade, esse povo de Israel, residia nas trevas. Até que uma grande luz raiou. Até que uma grande, enorme luz apareceu para aqueles que moravam nas trevas. É muito interessante a gente perceber o termo que Mateus usa. Ele usa o termo uma grande luz. Mateus não está falando de uma luzinha, de um reflexo, de um lampejo. Mateus não está falando da luz de um relâmpago que aparece, logo desaparece e a gente não percebe mais a sua qualidade. Mateus está falando da grande luz que é Jesus Cristo. Da grande luz que veio diretamente de Deus, da parte do Pai, iluminar toda a humanidade. É uma luz que invade as nossas trevas, que invade a escuridão e a tudo ilumina. É uma luz que é notada de longe, que é percebida de longe. É uma luz que vem do verdadeiro Deus para as nossas escuridões e que veio também para o povo da Galileia. Essa luz grandiosa é Jesus Cristo. Essa luz que invade a humanidade, que interfere a história e aparece para toda a humanidade. E é essa luz que nos tira das trevas. É esse Jesus Cristo que muda a realidade nossa, que muda a nossa escuridão. E o que Jesus vem pregar, nada mais é do que o arrependimento. Jesus vem invadir a escuridão e as trevas para pregar o arrependimento dos nossos pecados, para crermos no Evangelho e termos novamente o relacionamento com o Pai. Em 2 Coríntios 7,10, diz assim: a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Esse arrependimento que Cristo prega e que Cristo traz, não é um arrependimento para a morte, mas é um arrependimento para a vida. É um arrependimento que produz em nós, que produz em vocês, a salvação que vem de Deus. A gente tem pelo menos 2 exemplos de um arrependimento para a salvação e um remorso que trouxe a morte. A gente olha para a vida de Pedro, a vida de alguém que se afastou de Deus, que negou a Cristo, que observava Cristo de longe. Que quando Cristo esteve lá no seu momento de martírio, no seu momento de cárcere, quando ele foi levado pelos romanos, Pedro começa a olhar Jesus de longe, nega Jesus e se afasta dele. Mas Pedro é tocado por essa luz. Pedro é tocado por esse arrependimento que vem de Deus. E ele encontra esse arrependimento, e esse arrependimento leva a Cristo novamente. E traz a ele regeneração e transformação para Pedro se arrepender dos seus pecados e encontrar novamente a luz. A gente tem Judas, alguém que não encontra arrependimento, mas que encontra remorso. E que esse remorso não produz a salvação, mas produz a sua própria morte. Esse remorso que o mundo traz, essa tristeza que o mundo traz em decorrência do pecado, não produz a salvação, mas ele produz a destruição. Um remorso que Judas foi acometido, que não conseguiu suportar e se precipitou e se matou. Mas Cristo traz esse arrependimento para a vida, esse arrependimento para a salvação, esse arrependimento que conduz a gente à salvação. Esse arrependimento que Cristo traz, esse arrependimento que a luz de Cristo traz, ele traz pelo menos 3 novas percepções, que a gente vai trabalhar um pouco aqui.
Esse arrependimento nos traz uma percepção diferente do pecado, uma percepção diferente de Deus, uma percepção diferente do próximo. Esse arrependimento, antes dele chegar, o pecado para nós é algo confortável. O pecado para nós, antes desse arrependimento, é algo comum, é algo normal. Nós vivemos constantemente em pecado antes de Cristo e vivemos uma situação confortável com o pecado, porque estamos em trevas, estamos em escuridão, e nós não conseguimos por nós mesmos enxergarmos a luz até que ela venha a nós. Mas quando essa luz invade as nossas trevas e a nossa escuridão, esse arrependimento nos traz uma percepção diferente do pecado. Agora, com essa luz nos iluminando, nós não sentimos mais conforto no pecado. O pecado na vida daquele que alcançou a Cristo é um acidente, não é uma constância. Nós não vivemos agora segundo o conselho, segundo as determinações da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Segundo essa luz que nos iluminou e que nos trouxe para a sua presença. Nós não temos mais uma situação confortável com o pecado. E não queremos mais nada com o pecado. O ladrão que se arrepende de ter roubado, não permanece com o dinheiro que roubou. Tem um testemunho muito bacana do nosso irmão John Newton. Ele viveu ali no finalzinho do século XVIII até o começo do século XIX. Esse irmão John Newton, ele era comerciante de escravos. Ele fazia o comércio de escravos. Até que ele é acidentalmente apresentado ao Evangelho e a luz invade as trevas dele. E ele se converte a Jesus Cristo e tem uma mudança de vida. E ele ali, muito influenciado também pelo contemporâneo John Wesley, ele muda totalmente a sua vida e ele começa a ser um militante contra a escravidão. Ele começa a combater a escravidão e luta pelo fim da escravidão. Porque quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Há uma mudança de caráter, há uma mudança de mente, de coração, e nós mudamos o nosso caminho. E aquilo que era comum a nós, agora nós não queremos mais. Nós queremos fazer a vontade do Pai, porque a luz dele nos iluminou. É a ideia de que Jesus Cristo, ele não é só um marco temporal. Não é só antes e depois de Cristo no nosso calendário. A vida que Cristo proporciona, ela tem que colocar em nós uma vida antes e depois de Cristo. Uma vida que eu tinha antes de conhecer a Cristo, mas é que ela foi mudada e alterada, e agora existe uma vida depois de Cristo. Uma vida que foi transformada depois da obra de Cristo em nossas vidas. Deve existir esse marco, antes e depois de Cristo, em cada uma de nossas vidas. O Tiago falou aqui na mensagem dele de manhã, que aparentemente ele consegue observar quando isso aconteceu na vida dele. Quando ele de fato entrou pela porta ali que é Cristo e a sua vida foi transformada. Eu consigo também na minha vida estabelecer um momento em que eu estava ali em trevas e em escuridão, mas a luz de Cristo invadiu a minha vida e transformou a minha vida de uma forma que eu jamais imaginei. E nesse momento que acontece isso na nossa vida, nós devemos continuar numa constância de conhecer a Cristo e cada vez mais abandonarmos a prática do pecado. Porque o arrependimento produz em nós essa nova percepção do pecado, em que eu não me sinto mais confortável no pecado, mas cada vez mais me aproximar de Cristo para que Ele seja gerado em mim. Esse arrependimento, ele também traz uma percepção diferente de Deus. Antes do arrependimento, talvez nós tenhamos uma visão de um Deus que Ele é justo e que Ele se ira contra o pecado, mas um Deus que não é acessível. Um Deus que é justo e não tem nenhuma familiaridade com o pecador. Um Deus que é santo 3 vezes, transcendente, nós nunca teríamos acesso a esse Deus que é santo e justo. Porque esse Deus não tolera o pecado. Esse Deus não coaduna com o pecado. E aí, antes do arrependimento, a gente tem essa percepção de que nunca conseguiremos nos aproximar de Deus, porque Ele é santo e nós não. Mas esse arrependimento por Jesus Cristo
nos traz uma mentalidade nova com relação a Deus. Que embora Ele seja um Deus, embora Ele seja santo, Ele é um Pai que perdoa. Ele é um Pai que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Para que nós, através dessa luz que é Cristo, consigamos ter novamente acesso ao Pai. É essa fé em Jesus Cristo que faz com que a gente alcance os seus méritos e consiga ser justos diante de Deus. E que possamos então ter um relacionamento íntimo com o Pai através da morte e do sacrifício de Cristo. Não importa a quantidade de pecado que nós tenhamos cometido, a escuridão que a gente vive, as trevas que você está vivendo. Em Cristo nós temos a luz para dissipar todas as trevas. Cristo é luz suficiente para acabar com toda a nossa escuridão. Não há nenhuma escuridão que permaneça diante de Cristo. Uma vez que Ele entrar na nossa vida, na minha vida e na sua vida, a sua luz vai dissipar todas as nossas trevas. Não há escuridão que permaneça diante de Cristo. Não há pecado que não seja perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Nele nós podemos ter essa confiança de que os nossos pecados serão efetivamente perdoados. Deus diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Ele não trará mais à memória aquilo que fizemos e aquilo que pecamos, mas a nossa vida foi perdoada pela obra redentora de Jesus Cristo. Essa percepção, esse arrependimento que nos traz de novo para perto de Deus e que nenhum de nossos pecados mais será lembrado, será recordado. Porque Deus, de uma vez por todas, nos perdoou através do seu Filho. Essa percepção, esse arrependimento, também muda um pouco a nossa ideia com relação ao nosso próximo. Quando eu venho para as Escrituras, eu percebo que todos nós somos iguais. Aqui nas Escrituras, realmente, todo homem é igual. Não existe diferença de cor, de sexo, de classe social. Mas diante das Escrituras, todos nós somos iguais. Diante das Escrituras, todos nós somos feitos à imagem de Deus. Existe em cada um de nós a imagem e semelhança de Deus vivo. Ainda que ela tenha sido manchada pelo pecado, a imagem de Deus permanece em nós. Por isso não há motivo para desprezarmos o próximo. Por isso não há motivo nenhum para desprezarmos o nosso semelhante, porque nele há a imagem de Deus. Mas da mesma forma, também não há motivo para que nós tenhamos orgulho acima do nosso próximo, porque cada um de nós também é pecador. A Escritura vai dizer que todos, sem distinção, pecaram e carecem da glória e da misericórdia de Deus. Então ela me traz essa percepção de que se eu, sendo um pecador, eu sendo um miserável pecador, que me distanciei de Deus, Deus se aproximou de mim em misericórdia, graça e perdão, dessa mesma forma eu devo me aproximar de todos. É o perdão e a graça de Deus que nos une e que nos iguala. De uma forma que o perdão que foi dado a mim, que foi dado a nós, ele deve transbordar para que esse perdão chegue a outros. Essa misericórdia, essa luz deve nos transformar assim como transformou os homens de Deus. Essa misericórdia, essa graça que Deus nos deu, também deve chegar a outras pessoas através de nós. E como nós somos diferentes disso? Qualquer coisa que alguém faça, olhar de um jeito estranho, falar alguma coisa estranha, não convidar a gente para alguma coisa, já é motivo para a gente ficar com raiva. Já é motivo para a gente se distanciar, não querer mais. Já é motivo para a gente se aborrecer e querer nos afastar, enquanto o amor de Deus pretende nos unir. Enquanto o amor de Deus pretende nos perdoar. Jesus, sofrendo tudo o que sofreu, olhou para aquela multidão, mesmo na cruz, e disse: Pai, perdoa todos eles. Estevão, sendo apedrejado, tomando pedrada, olhou para todo mundo que estava apedrejando ele e disse: Pai, não lhes impute esse pecado. Porque a graça e o amor de Deus transformou Estevão. Transformou ele à semelhança do próprio Cristo. Então esse arrependimento deve também transformar a nossa vida com relação ao nosso próximo. Que nós tenhamos misericórdia, que nós tenhamos graça entre as nossas relações com os nossos irmãos. Que o perdão seja a marca da sua igreja. Que o perdão e a graça e a misericórdia seja a marca da nossa convivência e da nossa comunhão.
que assim como Cristo nos perdoou, que nós possamos perdoar também uns aos outros. Para a gente encerrar, olhando esse texto de Mateus, embora a mensagem de Cristo seja completa, a sua revelação de Deus seja completa através de Cristo, todo o mistério do Antigo Testamento é revelado na pessoa de Jesus Cristo, mas essa mensagem de arrependimento não é uma mensagem nova. Se a gente voltar nos capítulos anteriores do Evangelho de Mateus, a gente vai perceber que essa é a mesma mensagem pregada por João Batista. João Batista, como sendo uma prefiguração do Espírito Santo, preparando ali o mundo para receber Cristo, ele já pregava o arrependimento dos pecados e a crença no Evangelho. Os profetas já pregavam o arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Os apóstolos pregam o arrependimento. A igreja de Jesus Cristo tem pregado ao longo de todos esses tempos o arrependimento para o perdão dos pecados. Porque embora mude o mensageiro, a mensagem é a mesma. A mensagem do Evangelho é uma mensagem acessível a todos. E essa mensagem continua viva ainda hoje. Essa mensagem de Jesus Cristo, do arrependimento dos pecados, do Evangelho, de crer em Jesus Cristo para que sejamos salvos. Então você que está na sua casa nos ouvindo hoje, nesse momento ou em qualquer outro momento, o arrependimento que Cristo propõe, ele te alcança ainda hoje. Não importa as trevas que tenhamos andado, a escuridão que a gente tem andado, os pecados que tenhamos cometido, a mensagem do Evangelho é viva e eficaz para as nossas vidas hoje, e o arrependimento está posto a cada um de nós hoje, para que creiamos em Jesus Cristo, e que assim tenhamos salvação em seu nome. A minha oração e o meu pedido a Deus hoje é que essa mensagem continue viva no seu coração. Que essa mensagem, que essa luz de Cristo permaneça na sua casa e no seu coração. E que ela consiga, assim como ela invadiu as minhas trevas e a minha escuridão, que ela consiga também invadir as suas trevas e a sua escuridão e trazer luz, e trazer paz, trazer perdão e arrependimento de pecado, para que a sua vida e a sua casa seja transformada, para que Cristo seja o Senhor da sua vida e da nossa vida, para que Cristo seja o Senhor da sua família e da sua casa. Eu estava lendo um livro do Tim Keller esses dias, que se chama O Natal Escondido. Ele trata de alguns aspectos do Natal através da pessoa de Cristo. Ele diz que um dos aspectos do Natal é a iluminação. Por onde a gente passa, a gente vê luzes, luzes piscando. Essa é uma identificação do Natal. Ele diz que isso reflete o próprio Cristo, porque Cristo é a luz nesse mundo caído. Cristo é a luz constantemente iluminando as nossas trevas. Que essa luz possa fazer parte das nossas vidas e que nós também possamos iluminar esse mundo em trevas. Essa é a minha oração hoje, que a luz de Cristo permaneça em você e na sua casa, em nome de Jesus. Amém.